Olá, pessoal. Aqui estamos mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. Então, no estudo passado, nós estudamos sobre o milênio, né? Vimos que quando Jesus voltar aqui a essa terra, ele vai levar os salvos para o céu, os vivos e os que ressuscitaram, né? E vai passar 1000 anos no céu. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Teremos algumas notícias que vai nos mostrar que Deus é justo, Deus é bom, Deus não faz nada sem pensar, né? Teremos pelo menos 3 surpresas no céu. A primeira surpresa é que você vai estar lá. Ó, que maravilha. A segunda surpresa, pessoas que vocês pensavam que estariam lá podem não estar. E a terceira surpresa, pessoa que você pensava que não estariam, podem estar. Mas antes da gente começar o estudo dessa tarde, que vamos estar fazendo, né, a verdade sobre a morte, é o que nós vamos estudar hoje. No estudo passado, no estudo bíblico passado, do milênio, eu acabei me atrapalhando e citei um verso, né, de 1 João 2,4, e eu falei que era 2 João 2,4. Né? Quando eu fui falar assim, né? Quem são os mentirosos? Lembram? Quem são os mentirosos? Então, é 1 João 2,4 quem fala. Eu vou reler aqui para vocês, né? 1 João, é perto de Apocalipse. 1 João 2,4, certo? Mas antes vamos orar? Oremos. Bondoso Deus, graças te damos. Porque, Senhor, tu nos mostra onde falhamos, onde erramos, cuida de nós, e aqui estamos mais uma vez reunidos para o estudo da tua palavra. Venha abençoar essa pessoa, Senhor, que se dispôs a parar um pouquinho para estar ouvindo a tua voz. Tu venha me usar, Senhor, como pessoa pecadora que sou, através do Santo Espírito, com perdão dos meus pecados. Também cuida de cada pessoa, cada um, Senhor, seja uma, duas, três, quantas pessoas estiverem reunidas assistindo este estudo, que elas possam aprender um pouco mais de Ti e elas possam se preparar para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então 1 João 2,4 que diz, né? Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então não era 2 João e sim 1 João, está dito. Então, a verdade sobre a morte. O que acontece com a pessoa quando morre? Para onde ela vai? Existe um inferno onde a pessoa vai queimar pro resto da vida? Quem morre é bonzinho, vai pro céu? O que é que acontece? Né? Nós vamos ficar sabendo no estudo dessa tarde, né? E você que estiver no seu momento de estar assistindo. Então, na Bíblia, quando você lê a palavra coração na Bíblia, muitas vezes não está falando desse coração de carne que a gente tem no peito. Não. Às vezes está se referindo à mente. Quando fala alma, às vezes está se referindo a sentimento. Às vezes a uma pessoa. Quando fala entendimento, está se referindo ao pensamento. O meu entendimento, no meu pensamento está passando tal coisa. E quando fala força, muitas vezes não é a pessoa que é forte, está falando de algum tipo de ação, certo? Então, guarde isso na sua mente. Coração é mente, alma, sentimento, entendimento, pensamento, força, ações. Então, quando a gente lê na Bíblia, às vezes a gente fica assim, mas aqui está dizendo alma. Que é alma? Tem alma na Bíblia? Vamos ver aqui. Que alma é essa? De quem é essa alma que a Bíblia fala? E a primeira pergunta é: que material Deus usou para criar o homem? Lá em Gênesis 2,7, o que foi que Deus fez? Lembra no primeiro estudo, no segundo estudo que eu falei, né, na criação? Que Deus pegou aquele monte de barro, e foi muito barro. Adão tinha em torno de 4 metros de altura, era um pouco menor do que os anjos. E ele se ajoelhou no pó da terra para, com as próprias mãos, moldar Adão,
certo? Então, vamos relembrar? 2,7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tá com a sua Bíblia aí? Não esqueça de pegar a sua Bíblia, tá? Não seja um cristão lagartixa que só ouve, aceita tudo. Não. Estude por você mesmo a palavra de Deus e peça para Deus lhe orientar. Qual é a verdade? Existe sim uma igreja verdadeira? Ou qualquer lugar que a gente for, a gente pode encontrar salvação? Então, peça a Deus, converse com Deus, coloque suas dúvidas nas mãos deles e ele vai esclarecer. Mas isso com muita oração, jejum, estudo da Bíblia, certo? Então, aqui diz que ele formou do pó da terra. E ainda diz que ele assoprou o fôlego de vida. Lembra? Deus formou aquele boneco gigante, né? De barro. E chegou ali no nariz, soprou. Ele não pegou e fez uma imagem igual aquele boneco e jogou dentro do boneco. Não. Ele simplesmente soprou. Ele deu um pouco dele para o homem, certo? Então, guarde isso na mente. E diz aqui, se tornou alma vivente. Aí a gente já está vendo que alma não é quem está morto. A alma é quem está vivo. Mas ainda vamos ver mais exemplos adiante. Segunda pergunta, como a Bíblia se refere à alma? Olha só, já está aqui, ó. Ezequiel 18 e o verso 4 diz assim. 18 e o verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o povo diz que a alma é quem está morto. Como assim que a alma vai morrer se já está morta? Viu só? Quem é a alma, então, para Deus? Eu sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Então, nós, seres humanos, somos, para Deus, almas viventes, pessoas vivas. Quando a gente morre, deixa de ser pessoa, deixa de ser alma, passa volta a ser pó. Mas e aí? E não tem um espírito que sai de dentro da gente? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Então, aqui diz que, né, quando a Bíblia se refere à alma como uma pessoa. São pessoas. Se pecar, morre. O que acontece, então, com a pessoa, a alma vivente, comigo, com você, quando a gente morre? O que acontece? Vamos, então, para Gênesis 3,19. Gênesis 3,19 diz assim. Havendo, pois, o Senhor Deus formado o homem da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse será o nome deles. Então, Gênesis, li errado de novo. Jesus amado. Vamos voltar, gente. Não é 2,19, é 3,19. Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, acabou de comprovar o que eu falei. Eu morri, vou voltar a ser pó. Tá bom. E o que acontece, então, com o fôlego de vida? O que é, então, fôlego de vida? Esse sopro que Deus deu quando formou Adão. Eclesiastes 12, verso 7, confirmando Eclesiastes 12, 7, diz assim, depois de Salmo, Provérbios, aí vem Eclesiastes 12, foi mal, gente, é o costume, 12, 7, diz assim, Eclesiastes 12, 7, 6, 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Deus formou o homem, o boneco, se tornou, né, alma vivente após ele dar o que? O sopro. Então, o que é o espírito? O fôlego de vida que Deus deu. Ou seja, barro virou pessoa junto com o espírito. Morreu, barro volta a ser barro,
O fôlego volta para o próprio Deus, não vai ficar por aí rondando. Não. O espírito é o fôlego de vida. Então, é isso que dá vida a gente. Se você tampar o nariz e a boca, vai conseguir respirar pelo ouvido? Não. Porque o que te sustenta é o fôlego, né? Você consegue ficar muito tempo embaixo da água sem um aparelho? Não. Porque o que nos sustenta é o fôlego. Então, é desse jeito. E quem morre sabe o que está acontecendo aqui na Terra. Ah, eu morri, fui para o céu, fui para o inferno. Eu vou saber o que está acontecendo aqui na Terra? Será que existe isso? Quem morre sabe o que está acontecendo sobre a face da Terra? Vamos então para Eclesiastes mesmo, agora o 9, o verso 5. Eclesiastes 9, 5 diz assim: porque os vivos sabem que é onde morrer, né? A gente está vivo, para morrer basta estar vivo. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ó, verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá vendo? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui o quê? Que amor, ódio, inveja. Então, meu pai morreu com 56 anos. E quando ele morreu, ele estava em Salvador. E, como é que diz? O fôlego dele voltou para Deus. O corpo dele foi lá para a nossa cidade, para Jiquiriçá, e lá ele foi enterrado. Ele não sabe disso. Ele não sabe que quando Jesus voltar e ele for ressuscitado, que eu espero em Deus, que Deus dê, né, conceda a meu pai essa bênção de ser ressuscitado. Quando ele for ressuscitado, o primeiro pensamento dele é que ele estava no hospital lá em Salvador. Eu não lembro se era o Roberto Santos, se for HGE, lá em Salvador. Então, ele não sabe que ele foi trazido, levado para Jiquiriçá e foi enterrado lá. Então, ele não sabe que os meus netos existem. Nada do que aconteceu depois que ele morreu, ele tem conhecimento. Porque ele não está nem no céu, nem no inferno. Ele voltou a ser pó. Tá? Não sabe de nada que acontece sobre a face da terra. E o verso 10 ainda de Eclesiastes nos confirma isso. Eclesiastes 9, 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quem está falando isso? Sou eu? Não. A palavra de Deus diz que enquanto a gente tiver vida, que a gente corra atrás do que a gente quer, porque depois que morreu, filho, acabou. Morreu em Jesus? Ótimo, é só esperar Jesus voltar. Não morreu em Cristo? Acabou de vez. De vez. Não tem mais choro nem vela. Jesus volta, só ressuscita quem morreu preparado. Certo? Então, recapitulando, o corpo volta a ser pó, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus, a memória jaz no esquecimento, não sabe de nada que está acontecendo sobre a face da terra, né? E para onde vai então a pessoa, né? A alma após a morte? Eclesiastes, Jó 7, 9 e 10. Jó 7, 9 e 10. Jó é antes de Salmos. Jó 7, confirmando, 9 e 10, diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Por quê? Diz, então acabou? Morreu, acabou? Não. Porque quem morreu, quando acordar, vai passar 1000 anos no céu. Quando voltar aqui para a terra vai estar transformada. Nada do que deixou aqui vai existir. Nem bens materiais, nem trabalho, nem pessoas, nada do que deixou aqui, que ficou para trás, a pessoa vai ter mais acesso, né? Então,
Para onde é que a pessoa vai? Para a sepultura. Segundo a Bíblia, a palavra sepultura quer dizer inferno. Sandra morreu e foi para o inferno. Sandra morreu e foi enterrada. Então, inferno quer dizer enterrada, porque você é jogado 7 palmos abaixo da terra, quando não é jogado dentro de uma carneira, né? Lá na Bahia a gente chama carneira. Então, é jogado dentro de um buraco de 7 palmos para baixo. Vai ficar onde? No escuro, na escuridão. Por isso que a sepultura é chamada de inferno. Mas não existe um inferno onde Satanás está lá e tem fogo e tem brasa e a pessoa é jogada ali e Satanás está com um garfo ali cutucando pro resto da vida. Vamos continuar que você vai entender. Tá. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Já vimos que não. Não fica, né? Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas o próprio Satanás e seus anjos disfarçados. Isso está em Coríntios, capítulo 1, e o verso 14. Deixa eu só confirmar. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, e o verso, capítulo 11, e o verso 14 e 15 diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ah, mas eu vi, minha avó morreu e eu vi a minha avó. E aí você ficou com medo dela ou ficou alegre por ver ela e queria abraçar? Ficou com medo, não é verdade? Quis correr, regalou o olho. Por quê? Porque Deus colocou dentro de nós, quando o Adão e Eva pecou, Deus colocou dentro deles o sentimento do medo para que a gente ficasse alerta quando alguma coisa estava errada. E Satanás, ele se transfigura em qualquer pessoa que morreu. Qualquer um. Não importa quem seja. Né? Ah, eu quero ver minha mãe. Ah, eu vou lá naquele lugar que lá diz que eu posso falar com a minha mãe. Vai lá. Você vai falar com uma pessoa parecida com a sua mãe, mas é o próprio Satanás disfarçado, né? Em anjo de luz para enganar aqueles que acreditam que existe vida após a morte. Gente, o que a gente tiver de pagar, vai pagar aqui na face da terra. O que tiver de fazer, vai fazer aqui. Ninguém vai ter mais oportunidade de ir para purgatório, se arrepender. Não existe isso. Ir passar por uma tribulação para se arrepender. Não existe isso na Bíblia, gente. Leia a Bíblia. E você vai confirmar o que eu estou falando. Quando a Bíblia fala em fogo eterno, quer dizer um fogo que vai queimar, vai consumir, vai deixar. Nunca mais vai existir. Não está dizendo que vai ficar ali queimando pro resto da vida. Que Deus seria esse? Que ia deixar uma pessoa que a gente ama. A gente ia ter alegria. Pensa aí. Se a gente morresse e fosse pro céu, e aí a gente depois ficasse sabendo que, o fulano está aqui, está no inferno queimando. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é a pessoa que eu amo. Tá lá, é meu filho, a minha filha. Você ia amar esse Deus? Pensa comigo. Não ia amar, ia ficar com ódio, ia obedecer ele por medo, não seria por amor. Porque Deus iria ser aquele que tá ali com a espada na mão para condenar. Então, a palavra de Deus diz que, o próprio Senhor disse que, vou contar uma historinha pequenininha aqui para vocês, disse que um certo pastor, né, ele perdeu a esposa, nova ainda, e ele não se conformou com aquilo, ele não se conformava, e ele chorava o tempo todo, e ele morava perto de um centro, né, e aí as pessoas se reuniam, faziam um círculo naquele centro ali, e ficaram sabendo que o pastor perdeu a esposa e estava inconformado, foram lá chamar o pastor. Bateu lá na porta, pastor, ele disse, nós viemos lhe convidar, você está angustiado pela morte da sua esposa, vamos nos reunir aqui tal dia, se você for lá, a gente vai chamar a sua esposa, vai invocar, ela vai vir, e você vai perguntar como é que ela está, se ela está bem, onde é que ela está, não. O pastor se arrepiou do pé à cabeça, e tomou aquele susto e acordou para a vida. Mas aí ele não temeu, disse, não, pode deixar que eu vou. Não vou nesse não, daqui a 7 dias eu vou lá. Tá bom, marcou. Jejuou, orou, pediu perdão a Deus pelas angústias dele e bateu lá na porta e foram. Chegou lá, fizeram aquele círculo e aí chamou o nome da esposa, chamou, aí vem aquela luz lá e ele olhou, aparentemente era a sua esposa.
né? Tinha as manchas, os sinais, nada, era minha esposa. E aí o dono do centro disse assim, pergunte o que você quiser para ela. E aí então ele perguntou, em nome de Jesus me diga quem tu és. E aí ele respondeu, lá ele é Satanás, e apagou. Porque no nome de Jesus ele tinha que dizer, ele jejuou, orou, e ele teve que dizer quem ele era. E aí disse que saiu, foi todo mundo correndo naquele lugar. Olha só. Então, gente, morreu, ou tá salvo, ou tá perdido, mas virou pó. Não tá no céu, não tá no inferno, não tá no purgatório, não tá em lugar nenhum. Quem unicamente possui a imortalidade da nossa alma? Deus. 1 Timóteo 6,16, né? Diz que o único que possui a imortalidade é Deus. Então a gente está aqui nesse mundo, a gente um dia pode morrer. Antes de Jesus voltar, a gente pode ver Jesus voltar vivo? Podemos sim. Mas a gente pode morrer e ressuscitar, também ver ele vivo, né? Sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o que eles fizeram? Comeram. Morreram? Morreram, não estão mais entre nós. Deixaram, então, de existir porque eles desobedeceram. Então, por isso, a morte passou a existir, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vem, então, aqui a sexta pergunta. O que o pecado ocasionou ao ser humano, né? Romanos 5:12 e 6:23, para que o pecado trouxe a morte, acabei de falar aqui com vocês, e que por sua vez passou a todos os homens. Como Jesus considerou a morte? Quando Lázaro morreu, Jesus disse para os discípulos que Lázaro estava apenas dormindo. Por quê? Quando a gente está muito cansado assim, tem dia que a gente tá, né? Passa aquele dia todo ali trabalhando, tá naquele cansaço, a gente bate lá na cama quando a gente vê o dia amanheceu. A gente nem viu a noite passar. A cansaço, às vezes não, né? Às vezes é o contrário, mas muitas vezes a gente bate na cama quando acordou, o sol já apareceu. A morte é desse jeito, a pessoa dorme, apenas está dormindo, não está mais ouvindo nem vendo coisa alguma. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João 5, 28 e 29. Vamos aí, então, para João. Confirmando aqui. João 5, 28 e 29 diz assim. Não vos maravilheis disto, porque vem hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, os que tiveram feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Observe o que Deus diz. O primeiro versículo, o 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, falou todos que se acham no céu? Falou todos que se acham no inferno? Ou no purgatório? Não, nos túmulos. Então, gente, vamos então para mais um entendimento. Agora imagine, se a pessoa fosse bonzinho, morresse, fosse para o céu. Fosse mal, morresse, fosse para o inferno. Fosse mais ou menos, fosse para o purgatório. Para que ressurreição? Para que Jesus iria, então, vir ressuscitar? Cutucar quem já está lá no céu. Ah, e você está no céu, desce aí, morre aqui de novo que eu vou visitar vocês. Ah, vocês que estão aí no purgatório, vem aqui, ressuscita. Ah, vocês que estão no... Para que Jesus disse que ele viria aqui ressuscitar os mortos, se já foi tudo julgado? E para que julgamento, se já quem é bom está no céu, quem é mal está no inferno, quem é mais ou menos está no purgatório? Para que mais julgamento? Vocês estão entendendo? Tem uma oração que eu aprendi quando era católica. E observe o seguinte, como essa oração diz. Eu sei uma parte da oração, não estou aqui querendo desfazer de ninguém, mas observe. Diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da filha de Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Mas se quem morreu já está no céu, já está no inferno, já está no purgatório, que é esse que Jesus vai vir julgar, gente? Quem? Tá entendendo? Então, preste atenção. Preste atenção, porque muitas vezes a gente está orando de um jeito e acreditando de outro. Jesus disse que vai vir ressuscitar. Mas aí você fica na dúvida. Agora, vamos ver. Se Jesus, quem era Jesus? O Filho de Deus. Vamos ver se Jesus, quando ele morreu, ele foi logo para o céu? Vamos ver? Ou ele subiu depois? Então, vamos para João, capítulo 20 e o verso 11 em diante, quando ele encontrou 11 até o 16, certo? Quando ele encontrou Maria Madalena, né, que ele tinha morrido, os discípulos foram lá, viram que estava ressuscitado e foram lá contar, Maria foi lá ver, né? E aí Maria chegou no sepulcro, vamos ver. Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Vamos para o 17. Respondeu-lhe Jesus. Aí ela foi para tocar nele. Aí ele disse: Olha, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus era quem? O Filho de Deus. Ele morreu. E ele disse: ainda não subi para meu Pai. Sabe por quê? Porque para ir para o céu tem que estar vivo. Não pode estar morto. Se pudesse ir morto, Jesus não precisaria vir ressuscitar os que morreram, gente. Só vai para o céu quem está vivo. Lá no céu não está Maria, não está João, não está Pedro, não está nenhum dos apóstolos. As únicas pessoas que a Bíblia identifica estarem no céu é Enoque, porque tinha medo de morrer, era com muita amizade de Deus. Deus o tomou para si. É Elias, que foi transladado. Elias foi vivo, representando as pessoas que irão viva para o céu. E Moisés, que morreu e foi ressuscitado e também foi levado para o céu, representando as pessoas que irão ressuscitar na volta de Jesus, irão para o céu vivas. Não tem como entrar para o céu morto. E outra coisa, como é que eu vou estar lá no céu, um lugar de paz, de alegria, de felicidade, vendo os meus sofrendo aqui na terra e vou ficar em paz lá no céu? Então, o céu não seria um lugar de paz e de felicidade. Então, está provado dentro da palavra de Deus que quem está morto apenas está dormindo no pó da terra. E um dia Jesus vai vir ressuscitar. Não está no inferno, não está no purgatório, não está no céu. Certo? Qual será a recompensa dos que participaram da primeira ressurreição? Lembra que nós estudamos sobre isso? Receberá a imortalidade da alma. Aí sim vão viver para sempre. Oh, maravilha! Sem dor, sem pranto, sem doença, sem choro. Perfeitos. Recapitulando, Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. A alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta para Deus. Para o próprio Deus, para a pessoa de Deus, não fica voando por aí. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Amém por isso. O seu compromisso crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal.
mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. E reafirmar sua aceitação de Cristo como seu Salvador, desejando obedecer-lhe em tudo e, por ocasião de sua vinda, receber a imortalidade. E que assim seja. Oremos. Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, mais uma vez magnânima. Obrigada também porque tu nos capacitaste através do Santo Espírito. Abençoa cada pessoa, Senhor, que ouvir esta mensagem. Ouve e supre suas necessidades, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.